Após retornar do planeta de origem dos aliens e ver a Terra devastada por essas criaturas, Hicks e Newt se encontram agora rumo ao desconhecido, seguindo em um cargueiro automático para um destino onde mais segredos os aguardam. Agora, uma série de experimentos para criar super soldados que podem ser a salvação ou o fim da humanidade. Enquanto isso, na Terra, os últimos sobreviventes ainda resistem, mesmo sofrendo ameaças não apenas dos aliens, mas também dos próprios humanos. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos conhecer Aliens Nightmare Asylum, sequência de Aliens Outbreak também escrita pelo Mark Van Hayden, que saiu entre 1989 e 90 pela Dark Horse. Se você perdeu os capítulos anteriores, é só acessar a playlist que vai estar no card aí em cima e roda a vinheta porque hoje vamos descobrir o novo destino de Newt e Hicks. Essa história começa 15 dias após os eventos de Outbreak, com Newt, Hicks e o que restou de Butler a bordo do cargueiro automático The American. Ainda recebendo transmissões cada vez mais esporádicas da Terra, eles veem que a esperança no planeta estava se extinguindo. Pessoas desesperadas enviavam suas súplicas sem destino pelo espaço, preservando pela eternidade aqueles momentos terríveis. Assistindo ao fim da humanidade ali naquele isolamento, Hicks entra em profunda depressão, enquanto Newt e Butler ainda tentam lidar com seus sentimentos após a descoberta da natureza sintética do fuzileiro. Mas então, em um pesadelo, Newt tem uma revelação. Muito agitada por sentir a presença dos aliens ali, ela conta a Hicks e Butler sobre a sua descoberta. Descoberta que os dois veem como uma alucinação da mente atormentada de Newt. Porém, aquela nave tinha, de fato, alguns segredos escondidos no seu interior. Além de não poder enviar transmissões, só receber e não ter armas a bordo, ela tinha a maioria das suas áreas trancadas com código. Então Hicks pega seu rifle, que tinha apenas 5 tiros restantes, e vai junto com o Newt fazer uma verificação. Perto da área de carga, eles detectam um sinal de incêndio, e chegando lá, encontram não apenas coisas danificadas por ácido, mas também um alien morto e corpos dentro de cápsulas de hibernação. Além das cápsulas estarem quebradas, os corpos tinham claras indicações de terem sido hospedeiros de xenomorfos. Assim fica bem claro o que tinha acontecido ali. Mas antes que Hicks e Newt pudessem voltar para o deck de voo e se isolar da área de carga, eles são impedidos por um dos aliens, que bloqueia o seu caminho. Sem ter muito o que fazer, Hicks atira no alien, que cai e começa a danificar o casco da nave com o seu sangue ácido. Lutando para não serem puxados pelo vácuo, eles saem correndo para voltar antes que as escotilhas fossem fechadas automaticamente pelo sistema de segurança. Mas Hicks fica preso na escotilha, obrigando Newt a tentar interromper temporariamente o sistema da porta, o que felizmente ela consegue, permitindo que o fuzileiro se salve, mesmo que bastante ferido. Agora aquele alien já não seria mais um problema, porém ainda tinha mais 2. Usando o sistema de câmeras do deck, Hicks localiza os xenomorfos remanescentes na área de carga e Butler abre as comportas, fazendo com que os dois sejam sugados para o vazio do espaço. Porém, os bichos são brabos e se agarram no casco da nave, obrigando Newt a ir até lá e livrar eles daquelas criaturas de uma vez. Sim, Newt, porque afinal ela era a única ali que ainda estava inteira. Sem experiência com a vastidão do espaço, Newt segue desajeitada até o casco e lá é surpreendida por um dos xenomorfos, que a obriga a gastar mais 2 tiros. O impacto causado por esse embate lança Newt no espaço e faz ela perder a arma, que flutua em direção a uma das turbinas. Sabendo que aquela era a única defesa que eles ainda tinham, ela vai atrás da arma, mas no interior da turbina ela é surpreendida por outro xenomorfo que estava ali escondido, só esperando o momento do seu ataque. E aquele teria sido o ataque perfeito para a criatura, se Butler não tivesse ativado a turbina e o lançado de uma vez por todas em meio às estrelas.
Com Hicks muito mal por causa dos ferimentos, o trio segue por mais alguns dias rumo ao seu destino. Agora, além de se perguntar para onde aquela nave estava indo, tinha surgido também uma outra questão: em que tipo de missão aquelas criaturas estariam envolvidas? Nessa história, o Verheiden seguiu com uma ideia que ele tinha introduzido no quadrinho anterior, que foi a de criar uma identificação da Newt com os aliens. Ao mesmo tempo que ela ainda via os xenomorfos como um trauma terrível na sua vida, ela passa a ter um tipo de conexão interna com essas criaturas quando percebe que elas não agiam por bem ou por mal. Para os aliens existia apenas a sobrevivência, e no espaço isso era tudo o que importava. E tanto nessa história quanto na anterior, nós vemos a Newt pensando que para sobreviver no espaço era preciso ser menos como os humanos e mais como os xenomorfos. Por fim, descobrimos que o destino da American era um posto militar comandado pelo general Thomas Spears. E sim, ele estava esperando por aqueles xenomorfos. Mesmo que involuntariamente, Newt, Hicks e Butler tinham atrapalhado o seu estudo, e por isso ele decide manter os três como prisioneiros da instalação. Uma recepção nada amistosa e que mostra que tinha muitas coisas erradas acontecendo ali. Repara que o general nem quis saber como estava a situação na Terra. E depois a Newt ainda vê o pessoal dali observando a Terra através de satélites, o que era curioso, levando em consideração que a American tinha perdido totalmente o contato com o planeta durante a viagem. Então, o que seriam aquelas transmissões? Durante essa parte, o quadrinho nos apresenta um relato do Major Powell, um dos subordinados do General Spears, que tinha começado a reparar numa série de comportamentos estranhos dele, e por isso ele começou a fazer registros extraoficiais de toda a situação. Através desses registros é revelado que, além de já ter fortes traços de sociopatia, o General Spears tinha se tornado obcecado pelos xenomorfos, e isso vinha afetando a sua razão. Nascido de um projeto militar de engenharia genética que tinha como objetivo criar soldados perfeitos, ele via na essência dos aliens algo que nunca teve em sua vida, um vínculo físico com outro ser, e assim ele desenvolveu uma admiração descabida por essas criaturas. Enquanto a Newt tinha se apegado à capacidade de sobrevivência dos xenomorfos, o Spears se apegou ao fato deles funcionarem como uma ninhada, que ele via como uma família. Mas vendo todo o potencial de sobrevivência e de destruição desses alienígenas, ele decidiu investir em um projeto um tanto insano: transformar essas criaturas em super soldados obedientes que lutariam contra os aliens que estavam na Terra e recuperariam o planeta dos humanos. Tomado por essa ideia que beirava o absurdo, ele não se importava mais em poupar vidas para alcançar esse objetivo, nem mesmo as dos seus homens. E em resposta a isso, sementes de uma rebelião surgiram entre o pessoal da instalação. Assim que descobre que Hicks tinha sido um fuzileiro e já teve contato com os aliens 2 vezes, o general chama ele e Newt para uma conversa. E nessa conversa ele revela não apenas o seu plano, mas também o alien rainha que eles tinham naquela instalação, fornecido pelo governo e mantido ali com a sua ninhada. Aí já fica bem implícito que parte dessa obsessão do Spears com os xenomorfos pode ser uma influência do controle mental da rainha. A mesma coisa que levou o culto do Salvage a libertar aquela rainha que estava na Terra. Agora, sabendo das experiências passadas de Hicks, o general queria se aproveitar da expertise do fuzileiro para finalmente conseguir domar aquelas feras. E para ganhar a sua confiança, ele liberta Hicks e Newt, mesmo mantendo os dois ainda sob vigilância. Enquanto isso, um grupo de desertores segue até a colônia de terraformação próxima em busca de uma nave para sua fuga, mas chegando lá eles se deparam com o pior. A colônia já tinha sido tomada pelos xenomorfos, que iniciaram ali um novo ninho. Um a um, os fuzileiros vão sendo mortos pelos aliens até que apenas um deles escapa, mas na saída ele é surpreendido por Spears, que tinha sido notificado daquela fuga e num ato de crueldade devolve o soldado ferido aos xenomorfos.
Na base militar, Powell conta a Hicks sobre os terríveis experimentos que o general vinha fazendo na colônia, com o intuito de acostumar os aliens com a autoridade humana. Depois de colocar os drones para matar pessoas, ele fazia a rainha observar os seus filhotes serem mortos, como uma forma de sinalizar que aquele era um comportamento errado. E o pior, a rainha parecia entender Spears. À medida em que foi progredindo nos seus experimentos, Spears foi descobrindo formas de gerar respostas mais sofisticadas dos alienígenas, e assim ele selecionou alguns drones e começou a preparar eles para serem soldados de guerra. Os seus soldados perfeitos, de lealdade inquestionável e inabalável. Vendo o quanto tudo aquilo era absurdo, Hicks e Powell resolvem se unir para tomar a base antes do retorno de Spears. Eles buscam Newt e tentam conter os homens que estão na área de carregamento. Porém, os subordinados do general resistem e, no meio do conflito, tiros atingem o vidro de proteção e libertam os xenomorfos. Assim, a rainha e seus drones ficam livres na base militar, criando um caos completo. Vendo que estavam mais uma vez diante de uma infestação, Newt e Hicks vão junto com Powell para a área de transportes. A ideia era sair dali e deixar o general lidando com seus novos soldados. Mas ao se aproximar da base, Spears percebe o alarme na área de contenção dos aliens. Então ele se desvia da rota e entra com um tanque pela instalação, afastando os aliens com o fogo e capturando os rebeldes que seriam executados como hospedeiros para os seus novos aliados. O general só falhou ao se esquecer do Butler, que, ainda sofrendo com a descoberta da sua natureza sintética, decide fazer um sacrifício para salvar Newt. Apressadamente, ele se arrasta em meio aos soldados apavorados enquanto faz uma breve reflexão sobre aqueles alienígenas. Butler nota que, diferente dos humanos, eles não precisavam de máquinas para criar ambientes onde podiam sobreviver. Dominar novos mundos era algo que estava na sua natureza. Ao levar o trio de prisioneiros até o ninho, 2 dos soldados de Spears passam a ser afetados pelo medo dos aliens e nisso começam a se desentender. Se aproveitando desse breve momento de distração, Powell tenta pegar a arma de um deles, porém tudo que ele consegue é levar um tiro. E todo o tumulto causado por isso atrai para perto deles um dos aliens, que salta sobre os humanos. Da sala de controle, Butler fecha a porta de segurança durante esse ataque, salvando Hicks e Newt e permitindo que eles ficassem mais uma vez livres de Spears. E apesar da preocupação de Newt, Hicks não deixa ela voltar para salvar Butler. Afinal, ele era um androide e eles precisavam ser rápidos. Sua única chance de fugir dali era se infiltrar na nave do general, que já estava partindo rumo à Terra com um carregamento de xenomorfos. Sem saber dos invasores, Spears decola e deixa para trás os soldados, que agora percebem ser nada mais do que um inconveniente para o seu general. Os dias seguintes no espaço não são fáceis. Enquanto Hicks buscava uma saída, Newt ainda mantinha contato com Butler, enfrentando a culpa por ter deixado ele para trás. Agora sozinho em meio aos aliens, ele enfrentaria uma eternidade solitária até as suas peças começarem a se deteriorar. Notando sua aproximação com a Terra, a estação Gateway faz contato com a nave de Spears, alertando ele sobre a situação do planeta. Uma pequena fagulha de esperança para Newt e Hicks, que respondem ao contato e descem até a estação em uma cápsula de fuga. Apesar de ter ficado ciente da fuga dos invasores, o general não se importa com isso. Ele deixa os dois partirem porque agora ele tinha uma missão mais importante, ele tinha uma guerra pela frente. Assim como alguns militares daquela outra história, o Spears acreditava que os aliens vieram como uma forma de limpeza na Terra e tinham preparado o planeta para um novo mestre, um homem que chegaria com a salvação para criar um novo mundo. E como ele se achava pouco, claro, ele começou a acreditar que era esse homem. Assim, chegando na Terra, Spears lança os seus aliens treinados para combate em algo que ele acreditava ser um momento histórico, que finalmente livraria os humanos da sua própria desordem. Porém, ele é surpreendido quando os seus soldados se voltam contra ele. Enquanto estava convencido
convencido de que tinha ensinado os xenomorfos e estava no comando, o general descobre que na verdade tinha feito aquelas criaturas descobrirem a virtude da paciência. Eles estavam simulando aquela obediência, mas só aguardando o momento da sua revanche. Com a ajuda involuntária de Spears, a rainha finalmente tinha alcançado o seu objetivo. Ela estava mais uma vez junto com os seus filhotes. A revolução do general tinha terminado antes mesmo de começar, e os aliens venceram mais uma vez. Agora tudo que a humanidade tinha era a Estação Gateway, que abrigava os últimos sobreviventes, e era nela que estavam agora Newt e Hicks. Do espaço, eles observavam os últimos vestígios de vida no planeta, pessoas que ainda lutavam mesmo sem esperança. Um dos sobreviventes que estava fazendo transmissões relata que os aliens estavam usando impulsos subliminares para atrair os humanos, gerando nas pessoas um estranho sentimento de pertencimento. E agora as criaturas estavam montando no planeta novas estruturas, um tipo de ninho que vinha dominando as ruas e os espaços subterrâneos. Seriam aqueles apenas repositórios para aliens mais jovens ou havia algo mais por trás de tudo? De repente, alguém chega na sala, alguém que se lembrava de ter resgatado uma garotinha em meio a uma infestação de xenomorfos. Era Ellen Ripley, que estava de volta e pronta para uma nova guerra contra os aliens. E assim se encerra Aliens Nightmare Asylum, segunda parte da história que traz uma sequência alternativa para os eventos de Aliens: O Resgate. Para conferir as continuações dessa história e muito mais ficção científica, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora e vejo vocês por outras galáxias.